como nós falamos no início do programa, hoje foi mais um dia de vazamento de escutas. São diálogos que envolvem o presidente do Senado, Renan Calheiros. Nas falas, ele aponta que é preciso frear as delações premiadas. Renan é do PMDB, partido do presidente interino Michel Temer. Antes disso, os áudios divulgados envolveram o ex-ministro Romero Jucá. E também tivemos 2 edições da Operação Lava Jato. Ufa! Cenário político muito movimentado no país e esse é o assunto que nós vamos discutir agora com o professor de Ciência Política da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o cientista político Tarson Nunes. Sejam bem-vindos. Bom, não para, eu perguntei para vocês quando vocês chegaram se no caminho até aqui se já não tinha vazado mais alguma coisa, né? Mas vamos começar com essa do Renan Calheiros, né? O áudio divulgado hoje tem conteúdo com menos impacto, pelo menos é uma interpretação inicial, do que o do Romero Jucá. Mesmo assim, o personagem envolvido é o presidente do Senado, né? Está claro, para você, está claro que é uma mobilização mesmo para frear a Lava Jato? Bom, eu não tenho muita dúvida disso. Eu acho que na outra vez que a gente esteve aqui já vinha se falando. O que é interessante agora é que deixou de ser uma hipótese aventada por nós, analistas políticos, e se tornou explícito. Quer dizer, os últimos vazamentos todos mostram muito claramente que eu acho que não é uma operação para abafar a Lava Jato, porque isso é mais complicado, mas é uma operação para defender a corrupção. Porque mesmo a própria Lava Jato, se a gente for olhar bem, ela nunca foi uma operação para acabar com a corrupção no Brasil. A Lava Jato é uma operação direcionada para acabar com uma parte da corrupção no Brasil. Então, nesse sentido, mas ao fim e ao cabo, o fato é que houve um movimento defensivo dos principais atores do sistema político para conseguir evitar que continue se investigando e se punindo a corrupção. Bom, antes de passar para o professor Bruno, eu quero só fazer dois esclarecimentos. Primeiro é que nós temos um canal agora com os nossos telespectadores. Você de casa pode participar do debate pelo WhatsApp, exatamente. Me ajuda aqui, que eu estou sem a cola. 9588-2374. Até o fim do ano eu decoro. 9588-2374. Bota lá nos contatos, acessa o WhatsApp e conversa com a gente. Mande uma pergunta ou até mesmo um ponto de vista. Temos, sim, uma gravação nova, um vazamento novo, que é o do Sarney, sim, que diz, né, que nós precisamos resolver a situação do Machado para ele não cair lá em Curitiba, não cair nas mãos do Moro. Então, a cada minuto, a cada hora, professor Bruno, sai alguma coisa. Então, primeiro concordo com tudo que o Tarson falou. A gente tem no Brasil, diria, punição seletiva, não sou operador jurídico, mas parece evidente, exposição seletiva e mediatização do jurídico seletiva. Porque, por exemplo, se a gente pegar 2 operações, a Operação Macuco e a Operação Farol da Colina, que as 2 resultaram na CPI do Banestado, cujo caso foi parar nas mãos do Sérgio Moro, o doleiro era o mesmo. Quem sabe disso? Parece teoria da ficção científica. Se tivesse tido esta mesma escolha de exposição, tanto de Sérgio Moro como da mídia que cobre a corrupção política no Brasil, eu sou um que sempre acompanho isso a minha vida inteira. Até fico triste, né? Sempre torcia pelos mocinhos, até que eu descobri que, aspas, a infiltração ou as opções políticas do aparelho judiciário, do aparelho policial da Federal Brasileira, não é só jacobino, é ideológico, ou outro tipo de ideologia política, é mais complicado. Traduzindo, o que a gente está tendo agora é uma evidência daquilo que todos nós tínhamos uma certeza enorme, mas não podíamos falar em público porque poderíamos cair em algum processo judicial, coisa que vale. E eu tenho que ser justo, quem acertou... De novo, eu repito, eu não gosto do que esse homem produz. Não gosto. Acho que é quase panfletário no sentido de baderna midiática. Mas Paulo Henrique Amorim falou isso. Falou 3 meses antes do impeachment. Vão fazer o impeachment para resolver o problema da Lava Jato entre os comparsas, entre os cúmplices, entre os velhos participantes, isolando o novo entrante, pegar um termo da economia política. No meu entendimento, o partido de governo do PT, com a sua fração que operou esses cargos, era o novo entrante. E aí escolheu um bom esquema, de alguma forma. Bom, vou pegar esse ponto aqui, por exemplo, as escutas mostram PT, PMDB, PSDB, todos podem estar envolvidos no esquema da Petrobras. Todos estão envolvidos. Pois é, e alguém está limpo? A pergunta seria essa, porque a gente eu tenho um horror à generalização. Por exemplo, pegar uma categoria, né, a revolta contra os taxistas. Tem gente que trabalha no táxi e é um
bom profissional. O político, senão a gente gera um ódio para cima da política que gerou toda essa aversão. Que é irracional. Exatamente. E que não ajuda a resolver os problemas. Eu acho que tem duas coisas. Uma, eu acho que a gente tem que compreender que o próprio sistema político é um sistema que ele é viciado desde a sua raiz. Desde a forma como as eleições são organizadas, a forma como as eleições são financiadas, a forma com que se estabelece a relação entre o eleito e a sua base de eleitores. Quer dizer, o Brasil precisaria, e eu acho que se perdeu essa oportunidade em 2013, de uma reforma política de cima a baixo, que mudasse radicalmente o sistema político, mudasse a maneira como se faz as eleições, mudasse a forma de organizar os partidos. Isso não foi feito, e o preço disso é o que a gente está vivendo agora. Agora, eu acho que uma coisa que é importante, a gente não perder a perspectiva mais ampla, não ficar só nos últimos vazamentos e nessa parte, digamos, mais romanesca da política e entender o que tem por trás desse golpe. E eu acho que hoje, mais do que nunca, fica evidente que é um golpe, porque poderia se dizer assim, até não, o afastamento da presidente foi legal, porque teve votação no Congresso, etc. e tal, o Supremo deu. Ok, afastaram a presidente, mas pelas regras, então, a presidente está afastada por 180 dias para ser investigada. O governo interino que está no meio é um governo interino. Mesmo que fosse justo que a presidente estivesse afastada, eu acho que não é. Concordo. Como é que o governo que é interino, que está ali, enquanto a presidente está sendo julgada, muda os ministérios, muda as políticas, vira tudo lá do avesso? Então, isso, quer queira, quer não, é um golpe, porque está se aplicando um outro programa que não foi eleito. Uhum. O que vai acontecer, por exemplo, se por um milagre do destino os senadores mudarem de opinião e a Dilma voltar? Sim. E se tiver, nesse meio tempo, entregado a Petrobras, tiver privatizado o Banco do Brasil, como é que volta isso tudo? Tomou, então, a ideia de que não é um processo, que o impeachment já aconteceu. Exatamente. Porque o julgamento ainda vai acontecer. E isso é um golpe. Isso Por quê? Porque não foi... ninguém foi votado para privatizar o Banco do Brasil. Ninguém foi votado para limitar os gastos de educação e saúde. Ninguém foi eleito para entregar o pré-sal para as grandes companhias de petróleo. Então, é totalmente ilegítimo o que está se fazendo. E o que me espanta mais, e o que me assusta mais, na verdade, não me espanta, me assusta, é o poder que as grandes corporações de mídia têm para pautar o debate. Coisas que eram escandalosas há 2 meses atrás passam batido agora. Sim. O Delcide foi preso por uma gravação que tinha muito menos peso do que da gravação do Jucá. Bom, vamos inserir uma pergunta, mas antes da pergunta do telespectador, segura aqui, Guilherme, é o Diego que mandou para a gente, mas só para não perder o gancho, professor Bruno, dá para a gente dar como exemplo o tratamento que a mídia tem dado, né, e toda a sociedade na questão da formação dos ministérios. Houve um alarde muito grande com o ex-presidente Lula chegando ao ministério. E agora, com esses que estão envolvidos? 9 caras. 9. De novo, eu concordo 100% do que falou o Tarson. Eu queria... Vamos seguir no assunto da mídia. Mídia / empresas de marketing digital com nome de movimento social. MBL, Revoltados Online, Vem Pra Rua. Tu não tem as contas dessa gente, não sabe quem os financia. Eu até sei quem os financia, mas no caso, quem os apoia, na verdade. Financiamento real não tem. Esses grupos não estão convocando suas marchas indignadas, lacerdistas, moralistas contra a corrupção. Eu só quero deixar, pelo menos, o que eu vi. Né? Eu vi do MBL um post, uma imagem dizendo: não vamos tolerar ministros envolvidos na Lava Jato. Tem ato na Paulista? A Fiesp está com letreiro? Só para dar esse contraponto. A Fiesp está com letreiro balançando? Tem pato? Houve uma mensagem, mas uma mensagem assim como houve diferente da assim como houve postagem comemorando quando Cunha foi afastado para negar aquela foto, Cunha, guerreiro do povo brasileiro. Sim. É que a dimensão hipócrita é tão escancarada e a aliança entre demagogos, hipócritas e corruptos e cleptocratas é tão frágil que, no meu entendimento, ou esse governo, com todas as palavras, golpista, acelera as suas leis regressivas, acelera a dimensão substantiva do golpe, que é isso que falou o Tarson. Reduzir verba da saúde, rasgar a Constituição de 88, entregar a Petrobras, quebrar o Banco do Brasil, quebrar a Caixa Econômica, acabar com a política industrial, como já acabou agora, que vai devolver 100 milhões para o Tesouro para gastar sabe-se lá em quê, porque saúde e educação não vai ser. Foi aprovado isso ontem. Sim. Tá? É tão absurdo que eles têm de acelerar suas regras e suas posições regressivas, porque o seu pacto é um pacto de conveniência, que não dura muito, a não ser a sua verve mais ideológica, mais reacionária, que tende a competir entre si daqui a 2 anos. Eu entendo que é por isso esse desespero tão grande aplicado uma vez políticas que seriam irrefreáveis, porque uma vez liquidada a Petrobras, faremos o quê?
Sim. Vai eu restar quero só deixar espaço até para o MBL, porque eu trouxe essa informação, na medida em que eu vi, eu não posso me calar. Não, beleza. Mas que eu identifiquei, né, uma tentativa ali naquele momento. Quando é a passeata do MBL fora Renan? É exatamente essa Quando questão. É? Porque Quando o o post é Parcão, um post, mas não houve uma quando convocação. o Parcão vai ser ocupado fora Mas com eu quero deixar aberto espaço para o MBL e outros movimentos, se quiserem explicar ou se manifestar, de por que houve o post, mas não houve uma convocação para manifestação. Não só houve o post, mas não houve nenhuma convocação de manifestação, como ontem, junto com o Alexandre Frota e o ministro da Educação, estava o MBL. Sim. Ontem, junto com as entidades médicas, com o ministro da Saúde, estava o MBL. Ou seja, pode até ter posto, não toleraremos ministros, não sei o quê, mas estão lá com os ministros. Claro. Ou seja, estão lá tentando contribuir com esse governo. Vamos para a pergunta do telespectador. O Diego, muito obrigado pela audiência, Diego. A Lava Jato se deturpou só para ferrar o PT e deixar o resto de fora? O impeachment foi isso? E o STF, citado nas escutas, está envolvido? Essa é uma questão muito delicada, né? A questão do Poder Judiciário. Muito delicada. Muito delicada. Arriscada de falar Arriscada sobre. de falar. Eu não estou afim de levar um processo, mas é inegável que a postura do Supremo ela tem sido, no mínimo, ambígua nos últimos tempos, como tu mesmo mencionaste. Quer dizer, o Lula é colocado como ministro, o STF fala assim, não, isso aí está sendo feito para proteger ele e dar foro privilegiado. Bom, tem 9 agora e o STF está no seu silêncio olímpico. Ou seja, a maneira com que o STF trata determinadas causas e determinados julgamentos e trata outros, ela é nitidamente enviesada para um lado. Tem alguns ministros que, inclusive, são escancaradamente posicionados. O Gilmar Mendes, por exemplo. O Gilmar Mendes, já tem foto dele sentado almoçando com o Fernando Henrique, com o Serra e com não sei mais quem. Ou seja, o Gilmar Mendes é um caso que, digamos assim, é o mais emblemático. Mas os outros ministros, de modo geral, aí tem um problema, é isso que o Bruno levantou, é muito importante. Quer dizer, essa exposição midiática dos assuntos políticos, ela gera uma pressão tão forte que mesmo que os ministros eventualmente quisessem ter uma posição mais equilibrada e mais republicana, o nível de pressão... O que aconteceu com o Lewandowski quando ele... Eu não me lembro qual foi a decisão dele. Tinha gente na porta da casa do cara fazendo uma Foi decisão corretíssima. Ele Exatamente. aventou a possibilidade de rever o mérito alegado no impeachment. Tanto o Lewandowski como o Marco Aurélio Mello. Olha, o mérito... Cabe debate posterior. Ficou por isso, foram 2 votos. E aí teve aquele auê todo. Então, a pressão... E aí eu acho que o agente mais poderoso são as grandes corporações de mídia, que têm seus interesses. Né? Em 2011, não me lembro quando foi a reunião da Associação Brasileira de Jornais, onde a presidenta da Associação Brasileira de Jornais disse: não tem oposição nesse país, esse partido de oposição não vale nada, quem tem que ser oposição somos nós. E assumiram isso. Então, eu acho que isso é... E tem um detalhe, o Tarso está coberto de razão, então um detalhe, se a gente pegar... Vou dar 2 exemplos. Tá? Um livro maravilhoso do Denis de Moraes, A Batalha da Mídia. Pega todos os capitais cruzados dos grandes grupos de mídia latino-americanos. Você vai ver, eles estão quase todos no Grupo Diários América, que é uma associação de mega jornais da América Latina. Quase todos os maiores grupos de mídia da América Latina, para não falar todos, têm uma posição ideológica muito mais aferrada à nossa condição de país subalterno, colonizado, entreguista, etc., do que até... direitas de ocasião, que são mais oligarcas e preferem tomar lá da cá, essa base de maioria mercenária, como diz Maquiavel, né? Não se confia em força mercenária, o governo confiou, deu nisso. Né? Essa maioria volátil, né? Essa emenda prebendária toma-se lá da cá, por dentro com rubrica na forma da lei, e aí essa sustentação não se dá. A grande oposição ideológica que o Brasil tem, a grande oposição ideológica para os grupos massivos, são os aparatos de mídia privados. Eu gostei da expressão, né? Movimento mercenário mesmo, né? Que não está interessado no bem comum, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Eu quero agradecer muitas participações pelo WhatsApp. Continue mandando, né? Posso repetir o número aí, por favor? Produção, ajuda. 9588-2374. Já bota no seu telefone e outras discussões você pode participar. Só para comentar a Bebel aí... É a Bebel que mandou. Jornais como The Guardian e o Liberation já classificaram o impeachment de golpe. Qual a consequência para o país, né? Consequência nesse governo, segundo a Bebel, sem legitimidade? Então, primeiro que assim, eu cheguei agora, eu vim semana passada, estava numa conferência internacional nos Estados Unidos sobre orçamento participativo, e para mim me chamou muita atenção isso, não é só os jornais. O único lugar onde existe alguma dúvida
Se houve golpe ou não no Brasil, é no Brasil. É aqui. No resto no mundo inteiro, as pessoas preocupadas comigo, Tarson, como é que tá a coisa no Brasil? O que houve? O golpe, você está seguro e tal? Quer dizer, todo mundo sabe que teve golpe no mundo inteiro, né? E quais as consequências? Aí eu acho que tem uma ambiguidade também, porque se por um lado, nesses países onde há um pouquinho mais de consistência, uma cultura política um pouco menos tacanha como a nossa e uma tradição democrática mais forte, os meios de comunicação e o mainstream político todo reconhece que houve um golpe, por outro lado, isso leva a uma pauta interessante que é os interesses que existem por trás desse golpe. A gente não pode pensar no golpe simplesmente como uma disputa interna aqui do Brasil. É uma coisa que é muito maior, que envolve os BRICS, que envolve o pré-sal, envolve o fato de que o Brasil estava construindo uma trajetória diferente do que sempre foi a sua subserviência tradicional, e isso estava afetando as relações geopolíticas mundiais. E tem uma coisa que ninguém dá muita bola, se fala muito no pré-sal, e de fato, parte do golpe é para entregar o pré-sal para as companhias petrolíferas, mas tem uma outra coisa que é muito importante, o marco civil da internet. Sim. A legislação brasileira de internet é uma das mais avançadas do mundo, e ela é odiada pelos grandes grupos, pelas grandes corporações internacionais que estão empenhadas hoje em mercantilizar e em colonizar a internet. Sim. E tu ter uma legislação que garante o direito público, que garante o livre acesso à internet a todos, é uma coisa muito perigosa. Pegando carona, e a possibilidade, por exemplo, do Brasil ter um cabo submarino que não passe pelas transmissões de dados que passam pelos mega hubs estadunidenses. Sim. A internet fisicamente trafega, acho que de 15 mega hubs, 11, pelo território estadunidense. Eles têm uma vantagem competitiva em relação a qualquer país do mundo pelo sistema PRISM de vigilância, incluindo o nosso amigo WhatsApp aqui, por exemplo. Sim. Né? Que pode não abrir para a justiça brasileira, mas abre para as leis estadunidenses. Pois é. Aí a gente fica sob sempre uma suspeição o tempo inteiro que os interesses estratégicos desses governos, suas alianças, operam em um nível, só que eles têm a democracia razoavelmente consolidada que os impede de escancarar preferências chulas, como o Bush Jr. fazia. Sim. Tá? Hoje impede. E é por isso que, embora esfregue as mãos de contente, Barack Obama no telefone reconhecendo. Interessante que na questão do WhatsApp, muita gente sentiu na pele esse embate acontecendo agora, recentemente, né? Então. Bom, vamos então para a última pergunta de hoje. Meu nome é Cladimir. Gostaria de perguntar aos senhores se as ideias do presidente interino Michel Temer podem melhorar o Brasil ou decair ainda mais. Sou de Santiago, mas moro em Porto Alegre há 5 anos. Obrigado pela audiência. Olha, Cladimir, eu acho que as ideias do Temer, começar pelas coisas mais pessoais, assim, a mulher bela, recatada e do lar, o conjunto de ideias que movem essa frente heterogênea, cuja única unidade era botar a Dilma para fora, elas têm uma coisa em comum, que é um conservadorismo que vai quase assim para trás dos anos 60. Né? É uma mistura de um neoliberalismo talibã radical, que quer acabar com o Estado no Brasil, com um conservadorismo carola, que assim, é contra índio, é contra homossexual, é contra cotas raciais. É uma ameaça de levar o Brasil umas trevas, cara. Nós vamos voltar para os anos 40, 50, na minha opinião, com as ideias do Temer. Eu queria ir por aí. Eu entendo que o país passa hoje, de novo, eu insisto, eu não posso vir para cá e dar a cara e dizer, olha, esses são os frutos do cogoverno também. São os frutos de governar com a direita sem ter um sistema de freios. Um sistema de freios a um grupo oligárquico mercenário é a Venezuela. É uma situação quase de explosão social. Porque essa gente não respeita nada. Sim. Não respeita um pacto democrático. Tanto é que aconteceu o que aconteceu. E na América Latina tem um teto, tem um limite para isso. Se forem executadas as 55 leis regressivas que estavam na agenda Brasil anterior, de forma light, suave, mas estavam, e estão de forma escancarada na ponte para o futuro, ou pinguela para o retrocesso, como queira dizer, o país vai andar para trás em termos de direitos sociais da Constituição de 88, mas vai andar para frente em termos de ganhos de capital. Sim. Capital líquido, capital financeiro, capital especulativo. Vai favorecer o agente econômico. Pode gerar uma sensação de que teremos mais trabalho. Trabalharemos mais, teremos menos direitos, ganharemos menos. Sim. Essa que é a meta de desregulamentar o mercado de trabalho brasileiro. Numa ilusão doida, absurda, que a gente vai poder ser competitivo com a China, por exemplo. É um negócio absurdo. A gente não tem nem escala para competir com a China.
Não, e o interessante é o seguinte, que quando a gente trata com os políticos, o discurso político ele sempre é muito mediado. O político nunca vai dizer que vai ferrar com você. Exatamente. Mas quando você pega com um economista, recentemente teve um debate promovido entre os economistas da USP, trouxeram um economista mais da linha do governo, um mais da oposição. O da oposição ele dizia com todas as letras. Ele dizia: o pacto social da Constituição de 88, ou seja, o conjunto de direitos que foram colocados, não cabe no orçamento. Ou seja, para manter o orçamento, as finanças públicas e o capital e tal, tem que se cortar direitos. E eles dizem isso com todas as letras, e é isso que vão fazer. Mas tem um detalhe mínimo. Mínimo, porque eu tenho que fazer um esclarecimento muito importante. Esse orçamento que o Tarson falou, e está coberto de razão, R$ 4,90 de R$ 10 que entra para o cofre é projeto. Sim. Esse orçamento, metade dele comprometido com o rolagem de uma dívida pública já paga 1000 vezes. Bom, eu quero... Desculpa, professor, infelizmente o tempo acabou. Né? A televisão, às vezes a gente fala que é um latifúndio, mas sempre falta tempo, né? Numa discussão tão complexa. Quero agradecer a disponibilidade e vou dar uma ênfase nesse agradecimento. Muito obrigado, professor Bruno Lima Rocha, professor Tasso Nunes, por estarem aqui com a gente, sempre atenderem o nosso convite em outras oportunidades. Porque eu vou explicar. Vamos ser transparentes, é muito importante que a gente seja transparente com a nossa audiência, agradecendo mais uma vez a sua preferência aqui pela Ubra TV, pelo Conexão RS. O Anderson Demoliner, ele é de Gravataí e diz o seguinte, ó: sempre assisto o programa, o canal, e pergunta por que sempre quando o debate é sobre política, os entrevistados são de esquerda. Eu preciso lembrar ao Anderson e a outros telespectadores que nós sempre convidamos, o jornalismo se faz com ponto e contraponto. A gente sempre convida, seja da esquerda ou da direita, né, e já recebemos negativas de pessoas da esquerda para um debate, que não queriam debater. Né? Então, assim, que fique claro que nós sempre convidamos todos os lados, mas que, às vezes, nem sempre nos atendem. Nós temos professores aqui na Ubra que são conhecidos, né, ligados à linha da direita ou com visões neoliberais, e que, às vezes, que estão aqui dentro da universidade e não nos atendem. Né? Por isso, trazemos outros professores aqui, até de outras universidades, mostrando a transparência do nosso processo. Então, eu convido para, por exemplo, assistir a entrevista do Marcel Van Hatten, agora no feriado que vai acontecer. Ana Amélia esteve aqui, o próprio pessoal do MBL, que eu convidei mais uma vez, já vieram aqui mais de uma oportunidade. Jair Bolsonaro também nos deu entrevista. Então, aqui é um espaço para o debate, todos são convidados. Agora, a gente precisa que nos atendam. Os professores atenderam, muito obrigado, e aqui fica o nosso agradecimento e o espaço aberto para todos se manifestarem no Conexão RS na Ubra TV.